Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Gurate Meti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantama Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti Shanti Shanti. Saudações ao professor, saudações a todos os professores da Sampradaya, que o conhecimento do Vedanta brilhe na mente de todos. Muito obrigado, Fábio. Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, vamos continuar aqui com o Yoga das Três Energias. A gente acabou tendo um probleminha de gravação na vez passada, mas é algo que dá para corrigir bem fácil agora. Bom, para situar as pessoas, todos nós, aonde estamos? Nós estamos quando James fala de comparação e competição. É evidente, né, que a competição já passa a ser algo embasado em cima de uma comparação, andam juntas. Então a gente discorreu aqui um pouco sobre como é que essas situações elas se montam. O James citou um exemplo aqui de uma coisa trivial, né? Que é o fato de um cônjuge reclamar do outro de que tinha esquecido a luz acesa. E bem interessante que ele tenha escolhido um exemplo tão trivial, porque esses exemplos triviais é que são muito bons da gente investigar como é que está funcionando o nosso corpo sutil nesse emaranhado de gunas, né? Uma onda de gunas se sobrepondo à outra, lembrando sempre que o movimento de Rajoguna está sempre associado a Tamoguna, sempre andam juntos, né? Então eu vou retomar aqui, onde a gente leu aqui, logo no começo da página 57 do livro, ou a 68 desse arquivo em PDF. Bem lá em cima, a gente tem o final de um parágrafo, a gente tem mais um parágrafo e vamos para o terceiro aqui. Ele fala assim: pessoas rajásicas são obcecadas pelo sucesso, são fazedores, né? E muitas vezes acham-no evasivo, ou seja, muitas vezes elas simplesmente acham que nunca chegam ao sucesso que gostariam. E elas tendem a agir antes que seja apropriado, ou seja, elas acabam se afobando ou estão completamente perturbadas emocionalmente quando agem, o que não é um bom presságio para resultados favoráveis. Ao passo que pessoas tamásicas, que são famosas pela procrastinação, ou seja, para sempre tentar deixar para amanhã o que poderia ter feito hoje ou ontem, acabam agindo tarde demais ou absolutamente nada fazem. Rajas é uma energia com essas peculiaridades, ela é densa, ela é abrupta, violenta, e ela empurra sattva, a felicidade, para longe. Então, onde você vê uma movimentação de rajas preponderante, pode estar certo de que o componente satívico ele está bem reduzido ali, ele está bem, no máximo, no segundo plano, muito acanhado. Estamos sempre nos esforçando por sattva. Por quê? Porque, primeiro, que o objetivo aqui desse curso é realmente a gente aumentar o componente satívico do corpo sutil, né? Por essas razões que a gente já sabe. E outra, em última instância, porque o que as pessoas estão sempre querendo é uma espécie de paz de espírito. Então, mesmo que sejam fazedores ou procrastinadores, né? Em última instância,
o que estão ansiando realmente para um ambiente de paz mental, que é a característica, é a assinatura básica de um corpo sutil que está impregnado, bastante repleto, né, desse guna, o guna de sattva. Estamos sempre nos esforçando por sattva. Infelizmente, Rajas é tão valorizado em sociedades orientadas para realizações, ou seja, para o sucesso, como é o caso da nossa, que essas sociedades, né, orientadas aí para o sucesso acabam impingindo aos fazedores um forte senso de virtude moral, o que suscita, por sua vez, uma apreciação pela ação em si, seja ela apropriada ou não. Então, como você pode ver, ele está dizendo que quando você está numa sociedade essencialmente fazedora, materialista, você está sempre buscando sucesso, você acaba valorizando esse aspecto de fazedor do ego, né, que é o aspecto que é banhado aí na energia rajásica. Qual é o problema disso? O problema disso é que a valorização da ação por si acaba descaracterizando a apreciação dos valores, né? Então, você pode ter uma ação que é boa ou ruim, mas aí é que as pessoas dizem, pelo menos você está fazendo alguma coisa. Por exemplo, às vezes as pessoas terminam um relacionamento, né? Um relacionamento, vamos supor que seja conturbado. Então, imediatamente as pessoas dizem assim, o que você está fazendo aí parado? Arruma outra companhia. Então, o indivíduo vai e arruma uma outra companhia. Pode arrumar uma companhia com uma boa composição de caráter ou ruim. Mas, aos olhos da sociedade, esse movimento de arrumar alguma coisa acaba sendo valorizado. Quando o interessante, se estivesse valorizando sattva, seria um recolhimento. Para quê? Para, como nós virmos ali em cima, para que essa experiência emotiva, afetiva, pudesse ser adequadamente assimilada. Né? Assimilada perante quê? Perante ao naipe de valores que o Vedanta pregoa. Né? Então, vamos continuar. Agora ele volta lá, por exemplo, do cônjuge que ficou implicando com o outro por causa da luz acesa, o tal do exemplo virtual, né? O tal do exemplo pueril, né? Trivial. Se lhe parecer ridículo que uma fala sobre algo tão trivial como esquecer uma luz acesa no banheiro possa levar a confrontos, assim é. Contudo, tanto os algozes quanto os acusados são vítimas inocentes. Eles não querem discutir, mas não podem evitar. Agora, olha o que ele vai falar aqui. Argumentos são gerados por gunas. Então, os argumentos, eles já são a transformação dos gunas no corpo sutil. O corpo sutil, ele é baixado. Quer dizer, o guna, rajas ou tamásico, ele é baixado do corpo causal e ele já ocorre uma expressão como uma vassana de discussão no corpo sutil. Então, para você ver, né, por que tanto o algoz quanto a vítima é inocente? Primeiro, é inocente em que sentido? É inocente de que não está atento, ele não consegue interceptar a transmutação dessas vassanas em atuações. Ele não consegue interceptar isso. Né? Por que ele não consegue interceptar? Porque ele não está instruído. Agora, veja o seguinte, esse download que sai do corpo causal e bate no corpo sutil, ele em si ele é inevitável. Por quê? Porque o corpo causal está fora do alcance do escrutínio e do discernimento do nosso corpo sutil. Entretanto, com o treinamento adequado e você adequadamente conseguindo um corpo sutil mais afiado, você consegue fazer a única coisa possível, que é interceptar a materialização, vamos botar assim entre aspas, desses vassanas, né, desses gunas, dessas intenções que estão alojadas ali no corpo causal, você consegue interceptá-los na hora que eles tomam a forma das tendências de discussão. Então, nesse sentido, os algozes e as vítimas
são marionetes das forças que os regem, né, dos Vasanas. E, no sentido mais amplo, se eles não estiverem adequadamente instruídos, eles também podem ser vistos como vítimas decorrentes da falta de entendimento sobre o que leva a isso se transformar numa ação de confronto. Então, discussões acontecem, pois meus valores orientados por gunas, que estão lá, né, prontos para serem baixados do corpo causal, entram em conflito com os seus valores também orientados por gunas, quando eles procuram se ajustar a certas situações. Ou seja, é um diálogo de surdos, por isso que leva ao confronto. Fosse você o meu escravo voluntário, nunca discutiríamos. O amor não significa que os indivíduos devem pôr em prática os desejos das pessoas que eles amam, né? O amor não é uma coisa leniente, permissiva. O amor ele é feito com base no entendimento do Dharma. O amor deve ser grande o suficiente para deixar os entes queridos serem eles mesmos. E a solução? Fique ciente dos valores associados a cada guna. Quanto mais você afia o seu intelecto com o conhecimento, nesse caso aqui, usando o modelo do Vedanta, dessa Sampradaya, mais você consegue perceber que valores estão associados a esse guna que foi baixado, né? que passou por esse download, vindo lá do corpo causal. Você não pode ver o guna, porque ele está escondido no corpo causal, mas você não precisa vê-lo, porque ele inevitavelmente aparece no corpo sutil como um valor, um pensamento, e você pode trabalhar nisso a partir desse ponto. Portanto, jamais se culpem quando todo tipo de pensamento e valores, sejam eles esdrúxulos ou agradáveis, aparecerem no sutil. É como se você fosse um porto onde você não tivesse controle sobre os navios que estivessem acoplando no atracadouro. Mas você, com o passar do tempo, pode ter um cuidado e saber fazer com que a carga desses navios não seja desembarcada no atracadouro. Muitas pessoas perdem um tempo tremendo tentando evitar que determinados desses navios não atraquem. Tá? Isso é uma inutilidade. Você deve estudar esse atracamento, porque esse é o único momento onde você tem alguma chance de exercer o seu livre-arbítrio. Tá? Portanto, jamais se culpem por toda a categoria de pensamentos e impressões que chegam ao seu corpo sutil. Estudem-nos e colaborem para que, uma vez que eles sejam transformados em outros tipos de ações ou não ação, ocorra um retorno favorável quando essas vasanas sofrerem o upload consequente ao corpo causal, para depois serem baixados de novo, aí já com aquela transformação, que é a transformação possível dada por essa instrução que estamos assistindo aqui. Vejam só, ele vai falar de uma transação de mão dupla, né? que é a própria definição de uma transação, né? Eu entro em contato com outros jivas, né? Ele diz que tem 14 elementos envolvidos nessa transação. Apenas 2 são conhecidos. Tá? Você simplesmente não conhece os outros 12. Tá? O que você conhece aqui? Quais os dois únicos fatores? É a sua mente consciente e a mente consciente do seu interlocutor. O resto é desconhecido. É de se admirar que o conflito seja praticamente inevitável? Então, o conflito ele é uma marca de assinatura imensamente provável
no momento em que dois jivas entram em transações. Há uma possibilidade realmente muito grande de que haja esse conflito, mormente a diferença do naipe de valores de cada um. Quando os naipes são mais parecidos, esse tipo de conflito fica reduzido. Em primeiro lugar, você pode nem saber que existe outro você por trás do você que você pensa que é. Ou seja, você está se tomando por um ser humano. Esse você, que é o você por trás do você que você pensa que é o ser pleno. É a consciência ordinária, ilimitada. É aquela consciência que você encontra o tempo todo na sua vida, seja em que estado você esteja. Esteja você no estado de sono profundo, de sonhos, esteja você no estado de vigília, esteja você em alguma epifania, é sempre a consciência, é a mesma. Por isso que se coloca aqui que ela é ordinária. E se você conhece o ser pleno, ele é conhecido direta ou indiretamente? É conhecido como uma experiência imediata, palpável e sempre presente de si mesmo, na forma do eu, ou seja, eu, Alex, ou você o conhece indiretamente como um objeto, algo que você experimentou anteriormente e está se esforçando para experimentar, como é o caso das epifanias e alguns outros estados de transcendência que impactam muito as pessoas que estão voltadas para o entendimento do ser como um estado, né, supraconsciente, um estado excepcional. Ou ele é conhecido apenas de livros ou de ouvir falar. Em cada situação, existem 4 fatores básicos. Número 1, o ser pleno, que é não envolvido com a situação, mas que não deve ser ignorado. Número 2, a mente macrocósmica inconsciente ou Ishvara. Ishvara pode ser qualquer coisa, menos inconsciente. 3, a mente subconsciente pessoal. E 4, o corpo sutil pessoal, o instrumento primário de experiência e conhecimento do Jiva. A maioria de nós só sabe o que está surgindo presentemente a nível do corpo sutil microcósmico, que é o nosso instrumento de experiência. Toda a nossa experiência, seja ela qual for, ela é mediada e entendida pelo corpo sutil microcósmico, tá? Mas o que experimentamos é gerado por nossos corpos causais, que são 3 energias sempre em mudança, que é a Rajas, Tamas e Sattva, o que acaba deixando nossos instrumentos primários, nossos corpos sutis, em um estado de fluxo constante. Não é mesmo? Então você está sempre em experiência. E, devido ao hábito e ao condicionamento, você decompõe essa experiência única em várias experiências discretas, né? Por meio do entendimento subjetivo que você tem do que é tempo e espaço. Como poderia isso ser conhecido diretamente, já que, tal como o ser pleno, isso está além da experiência sensorial, não é? Ou seja, essa geração através dos nossos corpos causais, isso não tem como ser conhecido diretamente, porque ele está além da experiência sensorial, né? Então você não tem como conhecer diretamente. No entanto, seria muito útil compreender esse processo, porque tudo que experimentamos está vindo desse processo. Que processo é esse? Vamos repetir. Esse processo, ele é gerado por nossos corpos causais. Através de quê? Dos 3 gunas. E eles acabam configurando o que nós chamamos de vasanas, que aqui são intenções de ação, né? Proposições de ação. Não quer dizer que vão ocorrer ou não.
depende do grau de exercício de livre-arbítrio e discernimento que você esteja, do qual você esteja de posse nesse momento, não é? Esse é o processo, né? Então, você não tem, é aquilo que a gente falou lá em cima, você não tem como impedir esses navios de atracarem no seu porto, mas você tem como lidar ou impedir que a carga deles seja desembarcada, tá? Então, todo aquele processo anterior de download de tudo não está no seu controle. Embora, quando você começa a cuidar dessa descarga da carga, desse baixar da carga do porto, que é você transformar essas vacinas numa ação refletida, né, sob o discernimento do seu intelecto, ou você deixá-la correr solta, é claro que isso, no momento que volta para o corpo macrocósmico causal, é claro que isso vai influenciar o que vai descer de novo. Mas repara que o único ponto onde você tem de atuar nesse momento, em que essa sugestão de ação que a vacina, essa inclinação, ela está prestes a ser transformada numa ação consciente ou inconsciente, ou numa abstenção de ação. Isso aqui é muito denso. Alguém quer acrescentar alguma coisa nesse sistema? Repara que o que está sendo mostrado para a gente aqui é um modelo para que a gente consiga avaliar esses processos que estão ocorrendo continuamente no nosso corpo sutil. Então, eu queria ver se tem alguma coisa no conhecimento do Vedanta para acrescentar, porque isso aqui é a instrumentação, é o modelo básico que a gente usa no dia a dia, nas nossas vidas comuns e ordinárias, para qualquer situação que esteja sob investigação, que esteja sob aplicação de discernimento. Ou eu continuo? Isso daí tem a ver com a impossibilidade do controle dos pensamentos, né? Isso, perfeito. Exatamente, Marcelo. Você não consegue controlar diretamente a qualidade dos pensamentos que chegam a você, mas através da aplicação desse sistema de retroalimentação, você influencia os pensamentos que vão baixar depois. Sim. Mas repara que a influência não é direta, né? Entendi. O negócio chega e você aí avalia ele. É a partir daí que vai dar alteração lá em cima. Mas mesmo assim a gente não sabe se vai alterar. Exatamente. Outras vacinas lá em cima, né? Isso. A gente não tem, como o James fala, a gente não tem como saber o que vai pensar daqui 3 minutos, por exemplo. Né? Exatamente. Tá. Porque é bastante fora está totalmente fora da nossa percepção, né? Da capacidade do nosso corpo sutil de ver o que está ocorrendo no corpo causal. Vai que você melhora um padrão e você abre espaço para descer uma outra coisa, né, que tem algum problema, né? A gente não sabe como funciona, mas o que cabe a gente fazer é isso, né? Tá joia, obrigado. Então, além disso, a sua mente subconsciente é diretamente influenciada pelo corpo causal macrocósmico, um nível ainda mais sutil de realidade, que também está mudando de acordo com um conjunto diferente de parâmetros, que são as necessidades de todos os fatores no campo do Dharma. É aquilo que o Marcelo falou, não tem como saber isso, impossível. É totalmente fora do controle. Mais ainda, seu instrumento primário está sujeito a particularidades induzidas pelo livre-arbítrio. Que particularidades são essas? Elas estão relacionadas às situações dinâmicas que você enfrenta todos os dias. Então, gente, é um sistema altamente dinâmico, ele se retroalimenta o tempo todo. De modo que, ao interagir com os outros, você pode estar jogando um carteado totalmente diverso, com diferentes jogos nas mãos, enquanto, aparentemente, para você, a rodada é a mesma de sempre. Não há como saber. Não há solução no âmbito dos argumentos. Agora ele voltou lá para cima, né? Porque é o modo de conflito mais habitual que acaba ocorrendo, né? É onde rajas aparece de modo mais comum nos desentendimentos das pessoas. Por quê? Porque ao passo que os argumentos vão mudando,
todos os fatores nas duas ordens da realidade aparente, que ordens são essas? O corpo causal e o corpo sutil continuam a criar problemas. Se você espera que a vida seja livre de problemas, você está iludido. Se você espera que a vida seja livre de problemas, você está iludido. Até mesmo a liberação é liberação, não obstante a vida. Tá? Ou seja, você está liberado das identificações com os objetos, mas não dos problemas inerentes à vida. Isso não quer dizer que você não possa criar uma vida fluida, feliz. Mas isso só é possível quando rajas e tamas tiverem sido completamente subordinados a sattva. Rajas e tamas confundem e particularizam sua visão, mas sattva expande, proporcionando um enfoque panorâmico. Uma coisa que precisa ser colocada aqui é que rajas e tamas ter sido completamente subordinados a sattva não quer dizer que rajas e tamas vão ser exterminadas. Sempre tem que lembrar isso, que na manifestação você sempre, em todas as situações, vai ter essas três energias. Tá? O que você pode fazer na sua vida, dependendo dos seus objetivos, é colaborar para que o guna, que lhe seja mais favorável à sua situação, né, a situação que você está encontrando no campo dármica, seja desenvolvido. Por exemplo, se você é um cara que gosta de dormir mesmo e resolveu se dedicar a dormir profundamente, então você vai dar um jeito de aumentar tamo guna. Você vai virar um grande dorminhoco. Entretanto, se você está interessado em autoconhecimento, você vai subordinar rajas e tamas a sattva, ou seja, rajas e tamas vão estar executando as funções para as quais elas são fundamentais, sem tomarem conta, sem tomarem a dianteira no modo de você lidar com os sentimentos, com os outros jivas, com o mundo, na sua relação com Ishvara e daí por diante. Né? Então, isso depende muito do que o jiva tem como determinante na sua ação dele do mundo. Né? Então, aí a gente encontra um eco lá numa das primeiras frases desse livro que soavam um pouco abstratas. Né? O sucesso do jiva vai ser muito favorecido pela relação entre a composição relativa de gunas que está no corpo sutil dele e a composição de gunas relativa ao campo dármico. Se o seu campo dármico, onde você quer atuar, tem uma composição de gunas eminentemente rajásica, se você é um esportista, então, nesse momento, o ideal é que você cultive um corpo sutil rajásico. Mas, se você está focando no campo dármico, tendo como meta a liberação, você vai estar procurando que o campo dármico ele apresente, né, ele apresentando cada vez mais aspectos satívicos, que tem a ver com a sua qualidade. Por exemplo, um campo dármico, um aspecto do campo dármico que tem um alto componente satívico é uma reunião de Vedanta. Então, como é que você faz para você acompanhar uma reunião de Vedanta? É a sua meta, você realmente fazer parte de reuniões de sanghas do Vedanta, nessa Sampradaya? Sim, é. Então, você vai cuidando de cada vez mais sativizar sua mente, para que essa composição relativa do seu corpo sutil esteja preponderantemente satívica. Assim como a posição satífica, esse campo dármico aqui, né? Esse campo do Dharma, que é uma reunião sobre Vedanta, tem também um componente satífico preponderante. Então, você vai se ajustando à característica do campo dármico que você está inclinado. É isso que você vai fazendo o tempo todo. Agora, ele vai falar de duas ordens de realidade aparente. Então, aqui começa um outro tópico. Alguém quer colocar alguma coisa sobre o que foi falado? Comentar rapidamente uma coisa, Alex, que isso que você acabou de falar tem uma relação com uma frase que está mais acima,
em que é dito que nas sociedades modernas, alguma coisa assim, né, nesse sentido, onde o indivíduo rajásico, ele valoriza a ação em si mesmo, né? Então, isso só para dizer que tem uma perspectiva diferente daquilo que a gente fala em colocar ênfase na ação, da perspectiva de um karma yogi, né? Que significa a ação no escrutínio de sattva, né? Da perspectiva de uma mente satívica, onde se coloca em associação com o autoconhecimento, percebe a nulidade de valor de criar expectativas sobre os resultados das ações, e não nesse sentido de que é a ação valorizada como toda a propaganda que se faz nas sociedades ocidentais modernas, né? Você ser um indivíduo dinâmico e tal, e que é a perspectiva egóica também, né? O indivíduo que se assume, eu faço, eu sou o fazedor, olha, eu faço, eu aconteço, eu ajo. Então, só para trazer essa discriminação, porque lá em cima essa frase lida, né, parece muito que está falando de Karma Yoga, e é justamente outra coisa. É. Perfeita colocação do Fábio, muito obrigado. E também tem uma coisa interessante no que o Fábio falou. Como vocês veem, os gunas em si, eles são livres assim de juízo de valores, né? Então, o exemplo que o Fábio trouxe, que é o Karma Yoga, o que que é? É Rajas subordinado a Sattva, né? Então, é o Rajas dimensionado adequadamente para os objetivos do Vedanta. Então, Rajas é um problema? Não. Tamas é um problema? Não. Sattva é um problema? Não. Depende do que você está fazendo, né? Você pode aplicar Rajas adequadamente ao que se chama de Karma Yoga, que é uma ação muito eficaz para você ir anulando vasanas vinculativas. Então, como é que você anula essas vasanas vinculativas pelo Karma Yoga? Pela ação, dedicando os frutos ao campo dármico, a Ishvara, né? Como é que você também pode anular vasanas vinculativas usando rajas? Através da parte Gnani, que é a que a gente está vendo aqui, né? Que a gente também vê aqui no Vedanta dessa Sampradaya. Então, isso é importante para não ficar atribuindo valores intrínsecos aos gunas. Não se esqueçam que o mundo objetal, o mundo de Mithya, ele não traz em si valor nenhum em si, né? Esses valores eles são impingidos pelo sujeito, estando ele mais ou menos iludido por Maya, né? Esse que é o sistema. O valor é uma sobreposição que é colocada em cima desses objetos, né? Então, essas energias são objetos. Elas não têm valor intrínseco em si. Em última instância, elas não existem em si, né? Não existem em si. Agora, só falar mais uma coisa, Alex. Então, o Karma Yoga é como se fosse uma prática, né, para a gente colocar a mente em ordem com aquilo que o campo demanda, né? Como você estava falando, está em harmonia com as gunas daquilo que o campo dármico circunstancial com o qual você tem que lidar solicita, né? Então, é uma prática, um treinamento para ir colocando a mente sempre em harmonia com isso, né? Porque no final das contas a ideia é eu não resistir aquilo que é adequado ao campo dármico, né? Então eu tenho essa perspectiva do entorno, do que é apropriado para o momento, daquilo que tem que ser feito. Então, se o momento pede que eu vá dormir, eu vou dormir, eu deixo o tamas fluir. Se o momento pede ação, eu vou agir. E eu parto da perspectiva que eu não tenho nada a obter que vá me satisfazer pela própria ação, porque eu estou associado com o conhecimento que diz que a satisfação, a felicidade é a minha própria natureza. Então é só essa questão de alinhamento mesmo. Não há para o Karma Yogi, ou pelo menos há uma prática, né, para que não haja e que cada vez mais isso se torne assimilado como conhecimento mesmo, nunca haver nenhuma resistência
a essa harmonia das gunas que o campo demanda. É basicamente isso. Alex, quando eu olho essa frase, né, rajas e tamas, quando eles tiverem sido completamente subordinada à sátiva, Sim. além disso tudo que a gente falou, eu fico pensando assim, porque, por exemplo, eu tenho bastante rajas, né? E compreender o que eu faço com ela, com essa energia, com essa guna que está se expressando, de modo claro, ela já está subordinada à sátiva, né? Então, eu não vou criar um conflito para deixar de estar naquela energia, mas eu vou, né, utilizar essa energia que está rajásica para uma ação apropriada, como o Fábio falou um pouco. Mas eu vejo assim, o subordinado da sátiva, não que eu tenho que, né, sobrepor em cima do rajas, mas que eu tenho que ter clareza da ação apropriada que eu faço com aquela energia e com o campo, né? Se eu estou numa empresa, se eu estou num lugar que há necessidade de rajas. Sim. Eu entendi assim, né? Sim, é isso mesmo. Um dos meios assim, né, de uso adequado, né, não só dessa guna, como também do cancelamento de vasanas vinculativas gerados pela má compreensão dessa guna, um dos meios mais apropriados para pessoas rajásicas, bem eficaz, é realmente o Karma Yoga. E o Karma Yoga ele é executado quando, como você falou, né, a ação, né, ação apropriadamente subordinada à sattva. Você age a partir da compreensão, né, do entendimento, mas usa a força de ação de rajas para atuar, né, do modo apropriado ao campo dármico, né? É isso mesmo, isso aí seria, né? Karma Yoga, como o Fábio falou, rajas subordinado a sattva, né? A ação apropriada, é a ação onde você entende que esses frutos pertencem ao campo dármico. Então, é uma excelência da ação, né? E a excelência da ação vem quando esse entendimento da ação é subordinado ao conhecimento, e o conhecimento, por essência, é satívico. É isso mesmo, as pessoas rajásicas, usando Karma Yoga, elas têm uma queima de vasanas vinculativas muito interessantes através do uso inteligente e com conhecimento de rajas. Alex, desculpa, pode falar. Só mais uma coisa. Aí eu lembrei outro dia, né, que eu estava analisando até uma energia mais tamásica em mim mesma, né? Eu estava ali sossegada, tudo, descansando, enfim, assistindo um filme e tal. E aí eu vi duas situações diferentes, né? Porque eu estava do lado de uma amiga e aí surgiu uma coisa que era uma necessidade do campo. Essa minha amiga falou assim: não, eu não vou levantar daqui, né? E aí a hora que eu olhei aquilo, eu falei: não, peraí, eu tenho que ir lá resolver isso então agora. Esquece a minha ação tamásica também, né? E aí eu percebi que tá tudo bem se naquele momento você pode descansar, mas à medida que a ação mais apropriada daí tomar um passo e o outro fala: não, tô aqui com preguiça, me mantenho aqui, aí sim eu considero como uma ação tamásica realmente, né? Uhum. Que eu não sei se eu tô... É que eu lembrei dessa situação porque eu sempre me analiso em rajas, mas aí eu olhei isso em tamas, sabe? E para mim foi novo olhar por esse lado. Não sei se fiz a avaliação correta, mas eu percebi o que é tamas e assim a resistência em ficar ali, e o que é eu saio disso porque agora eu preciso fazer uma coisa mais importante. É a resposta apropriada ao campo do Dharma mesmo.
você estava lá curtindo, né, num papel bem passivo, né, um programa que, de repente, exigia isso mesmo, de você ficar mais de espectadora mesmo. Mas aí o campo dármico mudou, né? Ele teve uma demanda e você ficou pronta a atuar de acordo com o campo. É isso mesmo, né? É como eu vejo aqui também, é isso mesmo. Né? Agora, a sua amiga não, ela não reagiu à demanda do campo, né? Na verdade, o campo para ela era só a televisão. O resto ficou meio excluído ali. Né? É engraçado, ela só se relacionou ali com a tela mesmo. Né? É isso mesmo. Alguém mais acrescenta alguma coisa? Não, eu queria falar porque, então, no Karma Yoga é a ação como um meio e não como um fim. É para a gente gravar bem isso, entendeu? Você faz ação como um meio e não como fim. Por isso está livre de expectativa de resultados. E, consequentemente, você fazendo ela como um meio, você acaba por renunciar aos punyas karma, né, que vai decorrer eventualmente dela, e principalmente que você vai estar, consequentemente, praticando ações dármicas, né? Então, você acaba por renunciar à identificação aos punyas. Tem a ver isso, né? Tem a ver? O que você acha, Fábio? O que vocês acham? Tem a ver. Eu ia falar também que isso tudo que a Betânia trouxe, a gente lembrar que as três energias, né, a única delas que possibilita a discriminação é sátiva. Então, essa afirmação, colocar tudo subordinado à sátiva, significa simplesmente a prática da discriminação. O único fator que permite que a gente esteja aqui elaborando aquilo que vai ser dito, pensando, refletindo, vendo uns aos outros, é essa condição da mente que é naturalmente, predominantemente satívica. Ela se torna eventualmente um pouco mais entorpecida, isso é notável quando você se coloca em discriminação, ela se coloca eventualmente um pouco mais agitada, né? Ou seja, tamásica ou rajásica. E quando a gente está nessa condição discriminativa, isso também significa não se assumir como aquele que se torna agitado em determinado momento ou aquele que está mais entorpecido em outro momento. Isso é discriminado, simplesmente isso. Então é sempre isso, a gente discriminando está subordinando aquilo que está acontecendo com a mente à sátiva. É o que ocorre quando a gente passa de um entendimento, a gente para de se preocupar com a obtenção do que o Jiva deseja, seja um desejo em si ou usar o medo para escapulir, e a gente começa a se comprometer com o conhecimento. Né? Nós abdicamos da perseguição dos desejos e da fuga dos medos, abdicamos desses dois pelo conhecimento. É um outro modo de falar isso que o Fábio colocou. Mas o Marcelo colocou uma outra questão que eu não compreendi muito bem. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Você pode colocar de novo, Marcelo? Não, é o seguinte, a gente tem que praticar a ação como um meio e não como um fim, tá? Que é o Karma Yoga. Então, você está livre, não tem expectativas em relação ao resultado. No Karma Yoga, você, consequentemente, está praticando ações dármicas. E toda ação vai causar um efeito. Está ouvindo? Então, é o seguinte, quando você gera ações dharma, pratica ações dármicas, você vai, consequentemente, gerar punyas karmas. E vai estar, então, você renuncia à identificação, né, dos benefícios do punya karma. Por isso que ela é uma ação por meio e não visando um fim. Você está renunciando já desde cara quando você pratica, porque você pratica a ação porque é certo ser uma pessoa certa. Ser uma pessoa dármica é o certo, por isso que você faz, você tem essa compreensão. Não por obter algum benefício em troca disso. Né? A ideia é essa daí. É isso. Eu respondi só tem a ver, mas não é que só tem a ver. Tá
ok, completo tua colocação. É isso aí. A gente praticando Karma Yoga também, a gente parte de uma perspectiva de confiança, né, naquilo que são as leis do campo, numa perspectiva de quem não está exatamente engajado na ação, a ênfase está na ação, mas como você falou, eu não tenho nenhum objetivo de resultado específico. Tem mais uma coisa, um fator que eu queria enfatizar. Enfim, Marcelo, tá perfeito, é isso. Você não está apegado a um resultado como Punya Karma. O Punya Karma acaba sendo um subproduto bem-vindo, né? Quando a gente está atento, discriminante, a gente está de olho naquilo que é a demanda do campo, aquilo que precisa ser feito. É o que é certo, ser certo. Simples assim. É isso aí. Posso fazer uma pergunta? Parece que o Alex deu uma travada. Parece mesmo. Não, estava fechado o microfone. Não, mas a imagem dele tá congelada. Tá sim. Vamos ver se ele volta. Eu estava querendo saber se os outros 12 fatores envolvidos numa transação é abordado no livro, porque falou 2. Eu sei que não é muito relevante, mas não sei se é abordado esse. Que eu me lembre, sim. Né? Ah, legal. Isso vai sendo colocado ao longo do livro. Não, bacana. Deixa eu ver isso. Ali eu acho que ele apresentou 4 fatores, e aí depois o que eu entendi é que com 3 energias sempre em mudança, eu poderia calcular 12, não sei. Uma multiplicação, né? Eu fico pensando que, porque no momento ele fala, são 3 energias sempre em mudança e 4 fatores básicos, né? Então, que a gente... É verdade. Daí eu tinha entendido assim, mas não sei, né? Assim, também é isso. Estou tentando achar. O que experimenta os corpos causais, que são 3 energias, sempre em mudança, deixando nossos instrumentos primários em um estado de fluxo constante. Como poderia isso ser conhecido diretamente, já que, tal como o ser pleno, está além da experiência sensorial? No entanto, seria muito útil compreender esse processo, porque tudo o que experimentamos vem dele. Os 4 fatores são acima, né? O parágrafo acima. Está no parágrafo de cima. Fatores básicos. O número 1, ser pleno, né? Ele não está envolvido com a situação, ele é a luz pervadindo o poder de projeção de Maia, mas que não é maculado por nada do que acontece no campo. Número 2, a mente macrocósmica. E aí ele fala assim, isso até quando o Alex leu, eu até pensei em comentar, né? A mente macrocósmica inconsciente ou Ishvara, que pode ser qualquer coisa menos inconsciente. Então, lendo assim, até parece também contraditório, mas se trata da autoignorância que ocorre no âmbito do corpo macrocósmico causal. O que acontece no âmbito do corpo macrocósmico causal é que não há
reflexão da consciência voltada para objetos, mas há uma reflexão, ele é um meio refletor também, voltado para um conhecimento de uma prakriti indiferenciada. Então é tudo como mera potencialidade do que virá a ser, né? Número 3, a mente subconsciente pessoal. Aí ele está falando do corpo causal microcósmico, ou seja, o corpo semente de cada indivíduo, subconsciente, né? Número 4, o corpo sutil pessoal, que a gente conhece bem, a mente, né? O instrumento primário de experiência e conhecimento do Jiva. Pena que... o Alex voltou, que ótimo. Voltei. Nunca tinha visto isso. Um amigo meu me ligou de WhatsApp e acabou com o som do celular. Eu não consegui ouvir o Marcelo, eu baixei. Aí eu tirei o WhatsApp. Bom, o que você estava explicando, Fábio? Porque o Felipe tinha feito a pergunta dos fatores, né? Que eu acho que tem um momento que fala de 12, mas a gente entendeu aqui que são as 3 gunas se relacionando com esses 4 fatores básicos. Uhum. Então tem uma multiplicação aí. Sim, interessante, é isso mesmo. As 3 gunas, né, com o ser pleno, a mente macrocósmica, a mente subconsciente e o corpo sutil, né? Mente subconsciente pessoal é o corpo causal pessoal, né? O microcósmico causal, É isso aí. Então agora a gente vai entrar aqui nas 2 ordens de realidade aparente. Bom, então a realidade aparente, onde nós estamos? Nós estamos em Mithya. Agora então vamos dar uma olhada em 2 ordens dessa realidade aparente. O corpo causal ou mente inconsciente é a ordem desconhecida. E o corpo sutil, com o qual Jiva é identificado, é a conhecida. Elas não estão integradas em pessoas não evoluídas. Por isso, suas vidas estão cheias de conflitos internos e externos. E a autoinvestigação as integra. Em qualquer caso, a solução é dar início à investigação no momento em que você se encontra no circuito produtor de conflitos, ou seja, naquele circuito dos gêmeos terríveis, né? Rajas, tamas. Voltando ao nosso exemplo, que é a discussão sobre o desperdício de eletricidade, ambos podem ter o mesmo valor para a conservação da energia material, mas nada compartilham com relação à conservação da energia emocional, o que é essencial para a felicidade. Ou seja, os 2 contendores podem entender a mesma coisa acerca da conservação de energia material, como é importante poupar luz. No entanto, eles não se entendem quanto ao fato de agir de um modo emocionalmente inteligente, né? Ambos os contendores têm posições razoáveis e querem alívio, mas, inadvertidamente, alimentam a síndrome inconsciente de rajas e tamas. Além de entender os valores associados a cada guna, é fundamental reconhecer e respeitar a sensação de rajas e a sensação de tamas. Eu vou ler de novo, olha. Além de entender os valores associados a cada guna, é fundamental reconhecer e respeitar as sensações de rajas e a sensação de tamas. Se rajas ou tamas estiverem dominando sua mente ou outra mente, o bip de aviso deve continuar e você deve entrar imediatamente no modo de investigação, tem assinatura satívica. Ou seja, trazer o conhecimento de Ishvari Jiva à mente e expor o funcionamento do mecanismo de projeção e negação, o que vai colocar o conflito em perspectiva e o neutraliza. Observa que colocar o conflito em perspectiva é trazê-lo sob sátiva, né?
Então é aquela coisa, é um mecanismo aqui onde rajas e tamas estão subordinados a sattva, né? Quando esse conflito ele vem em perspectiva, quer dizer que ele está sendo conhecido conforme o conhecimento, não é? E sempre se lembrando que o mecanismo de projeção e negação, projeção e negação são as duas faces da mesma moeda, né? Trabalham sempre juntos. Então, como é que você neutraliza o conflito? Você neutraliza o conflito, primeiro se contendo. Você se contém. Quando você vê soar esse pipe, por isso que ele está querendo dizer que é fundamental reconhecer e respeitar as sensações dos gêmeos terríveis, né? Você tem que saber identificar isso, esse vulcão em erupção. Você tem que saber identificá-lo. Quando você conseguir identificá-lo, você vai se conter, você procura se conter, né? E você imediatamente entra no modo de investigação. Se esse conflito, o que é o modo de investigação? É aplicar o conhecimento que a gente está vendo aqui, o conhecimento de Shivara Jiva à situação. Se esse conflito ele for trazido à luz, sob esse enfoque, ele é neutralizado. Não obstante essa olhada nos fatores subjacentes à vida cotidiana, entender os fundamentos da psicologia humana não requer um diploma em psicologia ou mesmo um curso introdutório. A observação simples será suficiente. A programação do ser humano se trata basicamente da sua coleção particular de medos e desejos. Essas energias gêmeas estão presas em um abraço apaixonado, porque nascem da mesma mãe ao mesmo tempo. Essa mãe é Maya. Nós chegaremos às desvantagens de Sattva posteriormente, mas é certo que, quando esses gêmeos terríveis se unem, você está em maus lençóis. Por quê? Porque eles se retroalimentam, tá? Se eles atuarem, se o ciclo deles começar a funcionar, eles se retroalimentam. Isso quer dizer que você está envolvido no ciclo de retroalimentação. Se você recordar a discussão da natureza de Maya no capítulo 3, não houve problema no primeiro estágio. Tudo foi sendo gerado, né? Lembra quando o reflexo de Maya no espelho satívico é que deu Ishvara? Vamos ler assim? Isso não tinha problema nenhum. Tudo estava sendo gerado, estava normal, né? A pura e eterna consciência não dual iluminou o puro espelho satífico da matéria em Maya, o qual continha o conhecimento de tudo. Ou, se você preferir, é como se a gente estivesse dizendo Deus sonhando, né? Então, nesse ponto, não havia problemas. O problema é quando isso atinge o Jiva. É quando o Jiva ele se vê nesse ciclo. Aí começa a ter o problema. É quando você começa a ter a ocorrência do medo e do desejo. Claro que a gente não tá falando do medo e desejo essencial, né? Que são aqueles ligados à preservação inerente à vida. Estamos falando aqui dos medos e desejos subjetivos. Aqueles medos e desejos que realmente infernizam a situação do Jiva. Como é que ele continua aqui? Agora ele vai continuar, né? Como é que isso vai ser entendido pelo Jiva, né? Conforme o programa, né? Os truques de sobreposição e de ocultamento. Aí você começa a ter o nascimento do medo e do desejo. O que poderia dar errado? Ao que parece, tudo. No segundo estágio, Rajas entra em cena. Ele polui Sattva com tamas, então, como um bebê mimado, quebra esse espelho em muitos pedaços, que são Jivas, os seres conscientes, e os espalha por todo o cosmos, onde eles são deixados à própria sorte. Esse estágio é chamado avidia, ignorância. Traduzido de forma aproximada, significa ignorância. Mas avidia não significa burrice, embora inclua a burrice, inclua a estupidez. Vidia significa conhecimento ou ciência, e avidia significa não científico ou ignorância. Por que esse estágio é a chave para a nossa discussão? Porque é aqui que nascem o medo e o desejo. É esse monte de jivas fragmentados, espalhados à própria sorte. O jiva,
Abençoada seja a sua natureza adorável de sattva, esquece quem é, devido ao fato de a nuvem de tamas escondê-la. Então a gente está sempre naquela dupla, né? Você tem um ocultamento e uma projeção, nesse caso um estilhaçamento. É uma projeção também, né? Ele esquece quem é devido ao fato de a nuvem de tamas escondê-lo. Simultaneamente, torna-se um extrovertido cheio de desejos. É simultâneo, tá? Simultâneo. Na hora em que o Jiva ele é oculto pela nuvem tamásica, simultaneamente ele vai tentar obter o que ele é através dos desejos. Ele vai deixar tudo isso de ponta cabeça, ele vai virar, tá? Vai ficar de cabeça para baixo. Ele torna-se um extrovertido cheio de desejos. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que a abençoada plenitude de sua natureza está sendo obscurecida por tamas, Rajas está projetando uma série fascinante e em contínua mudança de objetos sexy e suculentos. Vê o tamanho do problema? Nossos intrépidos e pequenos jivas, os nossos pequenos e destemidos jivas, pensam que o vazio que sentem, que é consequência de sua perda do autoconhecimento, só pode ser removido se eles puderem capturar algumas dessas bugigangas brilhantes que estão lá fora, entre aspas. O jogo começa e o resultado é inevitável. Vida 1, Jiva 0. Perde mesmo. O primeiro gol é inevitável. Rajas e tamas. Medo é desejo e desejo é medo. Medos são a tradução das energias tamásicas e desejos, a tradução prática das energias rajásicas, são os medos, porém diferentes. O medo é um desejo negativo, ou seja, o medo é o desejo de não ter. Não quero isso. E um desejo é um medo positivo, né? Eu quero ter isso. Eu quero me precaver disso. Se você quer alguma coisa, há o medo de que você não a consiga. E se você a conseguir, há o medo de perdê-la. Qualquer coisa que a gente for agir no nosso cotidiano, a gente vai ver sempre esse sistema. Sempre. Se você quer alguma coisa, existe o medo de que você não a consiga. E se você a conseguir, existe o medo de perdê-la. Qualquer coisa que seja. Como a mente de uma pessoa mundana não é nada além de coisas que ela tem e coisas que ela não tem, ela está sempre atormentada pelo medo e pelo desejo. Ambos são decorrentes da autoignorância. Assim, a ignorância não é ignorância das coisas, é ignorância da plenitude de nossa natureza sempre livre. Então, a ignorância não é uma ignorância de objetos, de conteúdos. É uma ignorância acerca da nossa natureza. Isso que é ignorância. Precisa definir isso, porque muitas vezes a pessoa lê inicialmente esses textos e ignorância na nossa cultura é tomado como ignorância do conteúdo de objetos ou dos objetos em si. Aí, quando a gente fala de ignorância, é estritamente ignorância da nossa natureza essencial. Objeção, abre aspas. Então, você diz que o medo e o desejo são os alicerces da personalidade do Jiva. Mas isso não é um pouco dramático? A vida é muito boa. Eu tenho tudo. Eu tenho um emprego, uma casa no subúrbio, uma esposa, filhos e um bom carro. O que mais posso querer? Não estou com medo. Fecha aspas. Ok, mas se você pensar sobre isso, os medos ainda estão por aí. Seu trabalho, entre aspas, sempre pode oscilar nas mãos de uma economia implacável. Sua esposa, entre aspas, sempre pode se cansar dos seus maus hábitos e fugir com o cara da casa ao lado. Seus filhos, entre aspas, podem se atrapalhar com sexo e drogas. Seu, etc, etc. De qualquer forma, digamos que você esteja muito feliz com o básico da sua vida. Você tem todas as coisas obrigatórias que mamãe, papai e a TV queriam para você. Minhas felicitações.
mas seus desejos ainda estão aí de uma maneira muito mais insidiosa. Seus gostos e desgostos, as atrações e as aversões. O que torna uma vida materialista bem-sucedida e tão maravilhosa não é o trabalho e as glórias da cultura suburbana de modo algum. Aqui ele se refere àquele mito, né, da grande classe média americana que vive lá naqueles subúrbios super aparelhados, com um excelente equipamento urbano, ótimo padrão de vida. O que a torna ótima é sentir que você tem o direito de se tornar tão neurótico quanto quiser nas mãos de gostos e aversões infindáveis, já que são muitos para serem mencionados. Você tem um pouco de segurança e agora você merece os luxos. Se não houver uma emenda constitucional garantindo luxo sem fim, deveria haver. Embora você esteja relutante em admitir isso, luxos tornaram-se necessidades, e seu apego a eles pode causar tantas perturbações emocionais quanto você queira. Não há crescimento espiritual se rajas e tamas dominam sattva, porque você estará sempre à mercê da natureza de soma zero do samsara, o qual é totalmente baseado em medos e desejos, ou seja, autoignorância, ou seja, o samsara é totalmente baseado no fato de que você não conhece a sua verdadeira natureza. E por isso você fica sendo jogado de um lado para o outro pelos seus medos e desejos, pelos seus gostos, pelas suas afinidades e pelas suas repulsões. Vamos emendar aqui. Mais fatos tristes. Você não pode dizer que os professores de Vedanta estão clamando por fama. Se assim fôssemos, não estaríamos dizendo tudo isso a você. Os não dualistas modernos do sentir-se bem, entre aspas, certamente não vão deliciá-lo alegremente com notícias tão ruins. Se o fizessem, teriam que conseguir um bom trabalho por fora. Vedanta é brutal. O Vedanta quer que você enfrente os fatos e se posicione. Se a vida é tão maravilhosa, por que você está procurando uma saída? É uma excelente pergunta. Se a vida é tão maravilhosa, por que você está procurando a saída? Repararam que o ambiente que a gente chama de espiritual, no fundo, ele é uma tentativa de fugir? Sempre de fugir? Seja lá que caminho for esse, inicialmente ele começa como uma fuga. É verdade, você está tentando fugir da sua limitação. Honestamente, quando terminarmos com essa análise, você vai se perguntar se Ishvara não é o pervertido original, ao invés da consciência original. O James e sua habitual sutileza, né? Delicadíssimo. Mais direto impossível aí. A próxima coisa que você precisa saber sobre rajas e tamas é que quanto maior for rajas, mais forte é tamas, a resistência. Isso é uma excelente dica para a autoinvestigação. Se você se defrontar com desejos tremendos e uma tremenda dificuldade de lidar com eles, de parar com eles, saiba que é assim mesmo. É assim mesmo. O sistema trabalha assim, ele trabalha emperrado. Por exemplo, você desenvolve um hábito para cuidar de um problema específico. Algumas bebidas e um cigarro depois de um dia duro no escritório para se livrar de rajas. O que põe um brilho satírico rosado em tudo, impedindo de estourar com a sua esposa sofredora e ignorar seus filhos necessitados quando você chegar em casa. É justo, você merece. Mas não é tão simples assim. Se você pensar um pouco e voltar ao passado, sua bebida e seu tabagismo provavelmente começaram quando você era um rajásico adolescente ansioso. Esses hábitos momentaneamente o acalmavam, fazendo-o sentir-se bem. Avancemos 20 anos. Você tem administrado suas emoções assim desde então. Mas um belo dia, seu médico diz que seu fígado e pulmões estão ficando sobrecarregados, o que é verdade.
Um novo não hábito é necessário. Você precisa parar de beber enquanto ainda resta um punhado de células saudáveis. Então, por que não apenas dizer não? Lembram disso? Que era a campanha antidrogas do governo Reagan? Como a ex-primeira-dama Nancy Reagan costumava pleitear de sua ameaçadora tribuna, ao exortar ineficientemente a nação drogada à abstinência. Por que não, né? Diga não. Qual é o problema? Parar não deveria ser difícil. Você não é obrigado a fazer nada. Não beber é o não fazer, certo? É verdade. Mas a desvantagem de todos esses anos de rajas se volta contra você quando é preciso parar. Você se tornou completamente apegado ao hábito. Em resumo, você está um adicto, você é um viciado. Esse apego é tamas, é o medo de perder alguma coisa. Não importa que seja algo prejudicial. É importante usar isso, né? Tamas é o medo de perder alguma coisa. Esses agarros a hábitos, né? Não importa que hábitos sejam, são tamásicos, né? Não importa ser prejudicial. Você está lá agarrado. O sistema trabalha com uma inércia, uma resistência fabulosa. Nossos maus hábitos se tornam nossos melhores amigos. Um amigo que eu estava aconselhando a limpar a vida, retirando dela alguns maus hábitos, me respondeu, abre aspas, pode ser uma merda, James, mas é quente e é minha. Ou seja, é meu cocô, eu me viro com ele. É ruim, mas é meu, estou acostumado. Essa afirmação é tamas puro, puro. Se você tivesse sáttva suficiente, teria ficado o mínimo alerta para entender que seus pais não estavam tentando controlá-lo e que eles tinham em mente os seus melhores interesses quando o aconselhavam a ir com calma com os cigarros e a bebida. Você poderia ter cortado esse hábito pela raiz e encontrado maneiras menos tolas de controlar suas emoções. Quando você está tão apegado assim ao mau hábito, pode ser qualquer coisa. Brigar com sua esposa, assistir pornografia na internet, comer fast food, checar seu e-mail 50 vezes por dia, por exemplo, você continuará aferrado a isso por tempo, até do prazo de validade. Permanecer fazendo exatamente o que tem feito, mesmo que isso cause muito mais dor do que prazer. Olha que sistema impável. É emocionais restantes em negação, tamas e culpa, rajas. Alguém quer comentar alguma coisa? O microfone fechou, Alex, agora no finalzinho. Alex, repete essa última frase aí só. E, infelizmente, se você falhar em pegar o touro pelos chifres e domá-lo, você acabará desperdiçando seus poucos recursos mentais recentes em negação, amas, culpa. Então, alguém quer falar alguma coisa sobre esses fatos tão contundentes, né? Eles são fatos conhecidos por todos nós. Então, é um realismo bastante duro, né? O sistema trabalha de modo implacável. Se você não pegar o touro pelos chifres, você está ferrado. É isso que ele está querendo dizer. Por quê? Porque o sistema trabalha assim. O sistema trabalha através de condicionamento, né? Por quê? Para gerar, para fazer com que a vida se reproduza. Assim funcionam os animais, né? Através de ciclos intermináveis de repetição. Assim funciona o grosso da humanidade, através de ciclos intermináveis de repetição, né? É uma apresentação bastante dura, mas muito realista. Eu acho muito bacana o Vedanta, porque acho que foi a primeira vez que eu vi uma coisa totalmente sincera, não tenta esconder nada.
o sistema do mundo é assim mesmo. Mas você tem um escape dele, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre fatos tristes? Ô, Alex. Sinceros? Alex, opa, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu acho que é isso mesmo, né? É duro, mas até a gente não enfrentar o bicho não tem jeito, né? A gente vai sofrer, eu acho, com esses ciclos repetitivos, e esse sofrimento vai crescendo, né? Até chegar a ser insuportável. Quando esse sofrimento é insuportável, aí é quando a gente, e em princípio, né, tem gente que nem com sofrimento, né, insuportável, né, tá, mas continua negando, né, mas eu acho que quando esse é o processo, né, não tem outro, é chegar no fundo do poço mesmo, né, até obrigar a gente a, a realmente pegar, enfrentar, né, não tem outra, né. Em geral, né, as pessoas começam a entrar na senda espiritual porque realmente elas estão querendo escapar. Elas estão querendo escapar desses ciclos implacáveis que, depois de um tempo, fica claro que não trazem satisfação, né? O sofrimento se acumula. Em geral, há algumas outras pessoas que vão mais por bem, né? Mas, em geral, a pessoa entra nesse caminho porque o sofrimento chegou a um ponto insuportável, né? Acredito que seja o caso de muitos aqui. O meu, pelo menos, é esse mesmo, né? Não foi por nenhum grande amor ao conhecimento, não. Foi porque foi tocado por um tição mesmo, em brasa. Aí você começa a se mexer meio na base da pancada mesmo. Ou faz alguma coisa ou vai apanhar até o fim. Eu acho que esse, não sei se, bom, acho que é o sofrimento mesmo, o caminho, acho que 90% das pessoas, 99%, se dá por esse caminho, né? E o sofrimento, acho que a gente tem que ser merecedor do sofrimento. Essa é boa. Parece meio contraditório, né? Você já escutou sempre essa frase, temos que ser merecedor para ser feliz, mas acho que temos que ser merecedor do sofrimento. Eu acho, sabe? Quando chega o sofrimento, aí e a gente consegue, né, captar aproveitar essa grande oportunidade, aí quando se dá a transformação. É verdade. O sofrimento, muitas vezes, ele leva o indivíduo à realidade, né? De que ele não tem como obter satisfação desse jeito mesmo. Se isso é visto do modo adequado, o cara entra numa sinuca sem bico, ele está diante de um desfiladeiro. Ele não tem mais opção, né? Muitas pessoas acabam se defrontando com isso mesmo. Aí vem aquela coisa, né? Nós somos merecedores do sofrimento e acabamos tendo a sorte de ver que por aí não tem como funcionar, né? É uma coisa meio estranha de falar, mas é isso mesmo. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? As palavras. A Wanda vai falar, tudo bem, deixa ela que ela é psicóloga, porque eu ia falar, eu tenho um pouco de dúvida sobre isso do sofrimento, sabe? Eu acho que se a mente estiver danificada, não sai do sofrimento. Se você não consegue deixar tamas e deixar rajas, acho difícil você fazer a virada de chave. Tô pensando aqui, tá? Não sei se faz sentido, mas porque não basta só ter o sofrimento profundo, o fundo do poço. Tem alguma outra coisa. Não sei bem o que é. É a graça de Shivara que faz você entender que você está ferrado mesmo. Isso aí. É o que o Henrique disse, que é merecedor do sofrimento consciente, né? Com certeza, tem que ser consciente. Você entendeu o que é esse sofrimento? É porque realmente é o que você está achando mesmo, não vai dar certo. Eu acho que é mais por aí, né? Então é essa chave que você falou, né, Betânia? É como se, por incrível que pareça, essa consciência de que do sofrimento não tem saída desse jeito, é como se fosse uma graça mesmo, né, do campo, né, de Ishivara, né? Realmente isso não tem explicação. Essa chave, por que é que alguns se tocam desse mecanismo
e veem que por ele não tem saída, e porque tantos outros continuam insistindo nesse sistema, até a autodestruição muitas vezes, realmente é um mistério essa virada de chave. Eu concordo com você. É estranho, é uma virada de chave que a gente não consegue explicar. Por que algumas pessoas realmente se dão conta de que por aí não tem como, por que uma grande maioria continua insistindo, apesar do sofrimento contínuo, repetitivo, intragável, impossível de ser metabolizado. Eu acho que é o que eu falei, é o que o Henrique quis falar, né? Com você é merecedor de um sofrimento constante, né? Você se situa com esse sofrimento, por pior que seja. Básico, mais, enfim, parece que daí não vai acontecer essa virada, né? Então, vai ter que em algum momento acalmar mesmo, mesmo nessa turbulência, para poder ver alguma coisa, porque senão não dá para fazer mesmo essa virada. Esse no turbilhão danificado. Tem algumas pessoas, né, que mesmo assim, depois de passarem, né, por tanto problema assim, com drogas, abusos, elas acabam tendo lampejos e mudanças, né? A verdade, o que eu noto, pelo que eu vi em tudo, assim, é que não tem uma regra, né? De várias formas, mas a gente não sabe muito bem o que determinaria isso. A gente pensaria, no fundo, que seria um bom karma do indivíduo ter o discernimento naquela hora, aquilo parece como uma alternativa. Mas há casos de pessoas que deu um clique nelas, né? Embora seja um sistema perigoso de levar um clique, né? A ponto do cara, inclusive, despertar Eu mesmo. acho que... Mas realmente é difícil saber o que gira esse clique. Em geral, esse clique ele gira em condições um pouco mais suaves, né? Mas há viradas de clique. Você sabe onde muitas pessoas dão uma acordada? Em guerra. A situação é tão aniquiladora e desesperadora que muitos chegam a acordar mesmo. Despertam numa guerra e aquela guerra não vai mudar a relação deles com o perigo, quer dizer, não vai mudar o perigo que eles mudam, vai mudar a relação deles com o perigo, mas não o perigo, né? É bem conhecido isso, que nessas situações terríveis, às vezes as pessoas acordam mesmo. Tal o desamparo que elas estão, né? Tal a impossibilidade delas manterem alimentando, né, os desejos e medos delas. A coisa chega a um nível tão intenso que... Mas é um mistério mesmo, não dá para saber como é que esse clique ocorre. É verdade. Esse da pessoa reparar que não dá para ser por aí. O Alex... Oi, pois não. Eu acho que esse negócio de sofrimento consciente, conversando isso que fala a Betânia, como todas as coisas, você tem que chegar num momento também que está maduro, né? Tem que ser lenha seca para pegar fogo. Porque se pega um sofrimento também muito extremo e você está, digamos assim, uma lenha muito úmida, você ainda não consegue fazer esse clique. O sofrimento tem que vir no momento certo e com a intensidade certa. E eu acho que um pouco por aí. Eu acho que um karma mesmo, né? A pessoa está pronta, tem várias condições prontas para que esse sofrimento sirva de catalisador para ela despertar, né? Mudar. Em outras pessoas não acontece porque eu acho que a pessoa, como se diz, não está suficientemente pronta. Então ela continua com tamas, negando, continua muito tamásica. E quando a pessoa decide fazer esse processo, aí é outra batalha, né? Que é enfrentar o Vasana, enfrentar essa Vasana vinculante, e aí se estabelece uma grande batalha. Né? Aí começa a batalha, né? Eu acho, né? E aí eu acho que esse é outro, né? E também tem aqueles casos também, né, Henrique, que eu conheço pessoas assim,
que elas se dedicaram a isso, não necessariamente por sofrimento, mas porque entenderam mesmo. Inclusive pessoas muito bem-sucedidas na vida, que uma hora, de um modo muito sóbrio, consciente, elas viram, poxa, isso aqui não vai dar o que eu estou querendo, não tenho nada contra o que eu consegui, mas não está me dando o que eu quero. Tem pessoas que já nascem com um balanceamento muito bacana, né? Elas não precisam ser levadas a extremos. Elas entendem a coisa, não brigam com nada, mas fica claro para elas que não é por aí. Vão continuar a fazer o que estão fazendo, vão fazer bem, mas aí realmente vão começar a olhar a coisa de modo diferente. E tem outros que, quando notam isso, largam tudo e vão aí para um mosteiro, iniciar o seu caminho, trocam de vida. Tem vários modos, né? Eu acho que uma vida, sabe, bem vivida, ou seja, uma vida de onde a pessoa não se esconde dos medos, desejos, onde ela usufrui naturalmente das coisas que lhe cabem, onde ela assimila as derrotas da vida dela naturalmente. Uma vida bem vivida, com um amigo meu ele brinca, ele diz assim, uma vida muito bem vivida é karma yoga também. Se o cara vive uma vida muito bem vivida, sem procurar ocultar nada, e ele começa a refletir profundamente sobre o que ele está vivendo, ele pode ser levado sem muito conflito para esse caminho do autoconhecimento. Há exemplos assim. Mas como a gente falou, e por isso que o James ele é bastante incisivo, a maior parte vai depois que os sonhos, né, são sistematicamente destruídos, né, e afrontados pela dinâmica do campo dármico, né? E isso ocorre com a maior parte das pessoas. Mas realmente há pessoas que têm um balanceamento mais doce, mais suave ao lidar com isso, são emocionalmente mais inteligentes, mais hábeis. Aí eles compreendem rapidamente a natureza disso aqui tudo e começam a procurar a instrução adequada, né? Bom, já são 21h30 e poucos. E a gente está aqui num tópico chamado hiperativo, mas cansado, trabalhando contra você mesmo. Isso aqui, em síntese, hiperativo, mais cansado, trabalhando contra você mesmo, isso é a descrição do estresse, né? Se isso começa a acumular, o indivíduo começa a ter um monte de efeitos tremendos em cima do emocional dele, do corpo, etc. Deixa eu ver aqui. A Wanda queria falar alguma coisa. Era a Wanda? Cadê ela? Wanda, você está aí ainda? Tá. Quer falar alguma coisa, Wanda? Não, microfone. Fechou o microfone, Wanda. Abre o microfone, Wandinha. Fechou sozinho. O que eu ia falar, é o que você acabou de falar. Que tem muita gente que não entra na espiritualidade pelo sofrimento. Tem gente que começa aqui na adolescência com uma profunda desconfiança de que as coisas não são como elas parecem ser. De que tem alguma coisa que não está revelada, né? Aquelas perguntinhas, quem eu sou, de onde vim, para onde vou? Exato. Você entra por uma curiosidade, porque pelo menos aqui, e com alguns amigos que eu conheço que estão na espiritualidade, começou ali na adolescência com essa curiosidade, sabe? Assim, não, mas deve ter... Será que tem vida em outros planetas? Você começar a buscar outras informações por desconfiar que a realidade não é apenas o que te disseram que é ou o que você vê que é. E aí não necessariamente é um sofrimento e tal. E que o que leva as pessoas para a espiritualidade podem ser N fatores, né? Tudo depende de tanta coisa, mas o sofrimento parece ser o principal, mas não é o único. Sim, é verdade, é isso. O sofrimento parece ser o principal, mas não é o único. É isso mesmo, essa é a síntese. Bom. Eu queria falar uma coisa também. Oi, fala aí. Diga aí, Fábio. Então, isso sobre o ter consciência do próprio sofrimento que o Henrique estava colocando, né? E em cima da questão da Betânia também, que o indivíduo está tão envolvido na sua condição que é oposta a qualquer tipo de virtude, né? Ele está chafurdando em vícios ou qualquer que seja
a condição ali que se tornou um padrão mental, de fato, isso pode gerar um dano estrutural, e aí não existe mesmo nenhuma possibilidade de uma tomada de consciência, né? Então, essa tomada de consciência é, de fato, um pragmatismo tal diante do sofrimento que há um discernimento de que você chegou, de fato, ao fundo do poço, né? Então, quando você sabe que você chegou no fundo do poço, você pode querer subir à luz da superfície de novo. Quando você não tem a capacidade de saber que você chegou no fundo do poço, você vai ficar lá curtindo o fundo do poço e pode ser fatal. Então, isso tem a ver também com essa última frase aqui, que só para estabelecer uma relação com essa última frase, né, que ele fala: infelizmente, se você falhar em pegar o touro pelos chifres e domá-lo, você acabará desperdiçando os seus poucos recursos mentais e emocionais restantes em negação. Eventualmente, esses indivíduos que eles optam por continuar agindo como aquele amigo do James que ele coloca lá em cima, que fala: isso é uma merda, mas é minha, é porque ele já, de tanto repetido esforço, eventualmente ele pode ter se esforçado em abandonar aquela condição, mas ele assume aquilo de uma perspectiva que é de pouco discernimento, ela é incompleta, ela é de uma visão que vem do ego, muitas vezes, sabe? Tipo, eu quero modificar isso. Não está sob o escrutínio, sob a capacidade de discernimento de uma mente que está discernindo de fato, né? Uma mente clara. Então, ele vai se ver falhando, ele se vê como ele é o eterno autossabotador. É o ego ali agindo para falar: não, mas você teve essa ideia aí, mas que mal tem mais uma cheiradinha, né? Vamos lá, amanhã você fica limpo. E aí esse indivíduo tem um avesso dessa história, que ele está sempre se culpando, ele se sente mal consigo mesmo e tal. Então ele nunca vai domar o touro pela unha, e ele vai esgotando a sua capacidade ele vai esgotando os seus recursos, né? Como é o que fala nessa frase aqui. Então, para a gente mudar essa condição, é quando a gente assume a necessidade de mudança, de uma capacidade de discernimento com uma mente muito clara. E associado com né, um corpo de conhecimento tão completo, os ensinamentos do Vedanta, a gente pode se ver falhando, e aí a gente sabe qual é a natureza dessa minha falha. Né? Então, são esses padrões que se auto-reforçam, mas eventualmente eu tenho arranques de voo. E quando eu falhar de novo, eu consigo então ter uma percepção de contraste da minha qualidade mental. Poxa, eu estava ali, olha, estava tudo tão leve lá, eu estava vendo tudo com tanta clareza, eu tive essa recaída. Então, vou retomar aquele ali onde eu estava tudo bem. Então, vamos lá, vou me esforçar de novo. Então, não tem problema o touro te derrubar várias vezes, desde que você mantenha essa capacidade de discernimento clara, né? É isso que eu queria comentar. Uma perguntinha, Fábio? Alex? Oi, Fernando. Está escutando? Alex, ou seja, para complementar esse tema, né? Aí uma frase que diz que o ser humano sempre está buscando algo para colocá-lo de volta em contato com a realidade. Mesmo que ele encontrando esse algo mate ele, entendeu? É o caso das drogas, é os casos, né? Então, a mim ver, né, que a causa do sofrimento é perder contato com a realidade. O ser humano, nós, aqui todo dia, a gente tem um certo nível de relacionamento, de atenção, né? Mas a causa do sofrimento ao meu ver, né, é perder o contato com a realidade, com a unidade, seria, né?
e a vida parece que ocasionou foi perder essa unidade, esse senso de unidade que o mundo tem, e a pessoa vai se desconectando, né? Em vários níveis da vida, né? Então, eu acho que a causa do sofrimento é essa, né? Ou seja, não a causa, o termômetro do sofrimento é a desconexão com a vida, né? Com tudo que está acontecendo, né? Não no caráter de estar em outro mundo, mas perder esse sabor da realidade mesmo, que a pessoa vive, né? Esse sentido de presença, de presente, né? Eu acho que é por aí que a pessoa, esse é o termômetro que leva a pessoa a falar assim, sabe o quê? Alguma coisa está ruim dentro de mim ou fora. Então, vou ter que dar um passo em direção correta. Já vou ter que buscar ajuda, já, né? Eu não sei, né? Ou seja, é como a gente falou ao princípio, se tem duas coisas que caracterizam o Jiva, ele está metido na ignorância e a sensação de liberdade e de voltar a alguma unidade que ele tem. É duas coisas que ele tem. Nasceu na ignorância, mas ao mesmo tempo ele tem uma luz dentro dele que clama voltar a alguma unidade que ele perdeu, ou esse senso de liberdade, né? Não sei. Ou seja, a questão aqui é falar assim, né? Por que um dia a gente, graças a Deus, a graça de Deus, a gente viu que a gente estava mal, né? Alguma coisa assim. E por que a gente estava enredrado, né? E tudo isso. Eu acho que é isso. A pessoa, com todos os problemas da vida, vai perdendo contato, vai fechando as portas para a pessoa, e esse sentimento é o que leva a pessoa a buscar, ele mesmo, a buscar alguma coisa lá. A realidade que você fala é a verdade da vida, né? É o que o indivíduo é mesmo, né? Em última instância, né? É isso aí que leva ao sofrimento. É assim? Eu entendi correto? Sim, eu digo assim, é algo que busca, ou seja, às vezes é alguma coisa inconsciente que voltar a alguma unidade com algo realmente ele, né? Ou como ele ser mesmo, né? Ele perdeu essa identidade dele com ele ser, em algum momento, ou seja, quando a gente é criança, né? Tudo é completo, tudo se encaixa, né? E depois a gente vai fragmentando todo, e a gente perde não sei como explicar, né? Mas esse é o termômetro, eu penso, do sofrimento da pessoa. E nesse sentido, a pessoa está sempre buscando algo para voltar a esse sentimento de presença, de beleza, de distante da vida, né? A gente aqui, por exemplo, tem até um certo nível, de contato com a realidade, mas aquele que a gente sempre fala, o presente, o aqui e agora, não estão, pelo menos, às vezes, muitas condições da vida, a gente não aproveita todos os momentos da vida, né? Porque, alguma coisa nos tirou dessa realidade, da vida mesmo. Fernando, eu queria comentar duas coisas que você falou. A gente pode resumir assim, olhando pelo Vedanta, o que você está dizendo, né? O sofrimento, ele resulta do fato do indivíduo viver na ignorância. O que é ignorância? É o indivíduo não saber que ele não se trata, em última instância, de um indivíduo. Ele não sabe que ele é a plenitude, que ele é pleno. Ele está o tempo todo, como você chama, no aqui e agora. A gente não usa isso, tá? Aqui a gente entende o aqui e agora como referências temporais. E a nossa referência última, ela é atemporal, ela é sátya, que não está expressa no tempo e no espaço, né? É a consciência imutável, pura. E a outra coisa é que, quando isso ocorre, quando a gente perde esse contato, a gente começa a projetar isso nos objetos. Eu notei que você falou de crianças. A criança realmente ela tem essa plenitude dela, mas veja bem, a criança ela não é consciente, ela não tem discernimento para ela saber o que ela é. Ela pode saber o que ela não é. Tanto que a criança, muitas vezes, a criancinha muito recém-nascida,
ela fala dela como objeto, ela trata os dedinhos dela como objeto, ela não está identificada, mas ela não sabe o que ela é. Ela não tem o aparato do entendimento, do intelecto suficientemente desenvolvido para fazer esse discernimento, né? Então, esse registro que fica da criança, ele é um registro que ele está marcado pela inconsciência de si, entende? Embora ele seja muito bom, ele seja muito satívico, ele tem um componente tamásico muito forte, porque o intelecto da criancinha não está desenvolvido para lidar com isso. Eu me lembro que uma vez as pessoas foram conversar com o Ramana e perguntaram se o sábio é que nem a criança. Ele disse não. Ele disse não. A única coisa que o sábio tem em comum com a criança é que ele não retém nada. Ele não retém, mas ele não tem nada de parecido com a criança. A criancinha, ela é um inocente pronto para ser programado pela vida, pelos hábitos, e se perder cada vez mais de modo inconsciente. O sábio é aquele que já passou pelo condicionamento, ele estudou o condicionamento dele. Quando você está estudando Vedanta, você está estudando os efeitos do condicionamento em você que reforçam a ignorância. Por isso que o Vedanta é um sistema de anulação da ignorância. E o Vedanta é como se ele fosse um poliedro de N faces, e cada face fosse um aspecto da sua ignorância. Onde há sua ignorância, o Vedanta consegue girar esse poliedro e apontar o espelho dessa ignorância para você. E contrapor a isso um outro uso, né? Substitui essa sua ignorância por um conhecimento que está integrado com tudo. Então, ele vai eliminando os seus conflitos, até que fique claro para você qual é a sua natureza, né? O Vedanta, ele é um meio de conhecimento. Ele não é o conhecimento em si, porque o conhecimento em si é algo que aparece para você. Agora, ele é um meio de conhecer. Observa que, fundamentalmente, o Vedanta ele trabalha em Nietzsche, ele trabalha onde a confusão é montada. Porque só há sentido em eu falar no meio para desfazer a ignorância onde há ignorância. Uma vez eu vi uma resposta muito boa do Dayananda. Ele disse para um cara assim, ele disse, olha, se você sabe, mesmo que seja com a sua própria linguagem, direitinho o que é o Jiva, o que é Jagata, o que é Ishvara, você não precisa de Vedanta. Você não é ignorante. É simples assim. Você não precisa disso aqui. Se isso está claro para você, você não tem necessidade de um meio de conhecimento. Entende? É muito importante a gente situar essas coisas, né? E o Vedanta ele vai te mostrar uma coisa, ele vai te mostrar que você nunca esteve separado de nada, né? A separação ela é uma projeção que você vai ter que estudar ao longo dos ensinamentos do Vedanta. E você vai comprovar na sua vida ordinária por que você não teve separado. Vai ficar claro para você que isso que você chama de eu é a própria expressão da consciência original, que é tudo, ocorrendo o tempo todo. É assim que você experimenta a consciência original. Ela não é um objeto, ela é ela nela mesma por ela mesma. Não é algo que fica indo e vindo como objetos. Então essa é a visão que o Vedanta coloca, só para olhar mais essa posição que você colocou do ponto de vista dos recursos que nós temos, né? O Vedanta ele não parte da ideia de que houve uma separação. Essa ideia ela é muito aprofundada em outros tipos de yoga, né? E, por exemplo, no Sankhya, que é uma visão tradicional indiana dualista, né? Onde você entende a realidade como dual. Então, realmente, tem ali uma separação entre sujeito e objeto. Tem duas realidades, né? Tem o Purusha e Prakriti. Você só pode pensar em Purusha se você pensar em Prakriti e vice-versa. O Vedanta ele não trabalha assim, o ferramental dele não trabalha desse jeito. O ferramental dele, a primeira coisa, é que nem o Bhagavad Gita, ele te apresenta o que você é, né? Que nem o Krishna disse para Arjuna, ninguém vai morrer aqui, ninguém nunca existiu, ninguém vai morrer, não existe isso. Vá lá, cumpra seu serviço. Se você não pegar isso, se não colar, aí ele começa a desenvolver todos os recursos que ele tem para te mostrar que você nunca teve separado de nada, que você é a consciência ordinária, não dual e toda pervasiva. E que, inclusive, em última instância,
o que você chama de objetos que você experimenta, é essa consciência, é você mesmo. Né? É só para apanhar o que você falou e arrumar de um modo o ferramental que a gente usa, né? Que é um ferramental muito eficaz, muito poderoso, e eu incentivo todo mundo aqui a insistir muito nele, porque ele dá resultados muito surpreendentes. Mas pode ser que no começo seja bem complicado, né? Tá legal? Tá legal, tá legal. Ok. Então, gente, alguém quer colocar mais alguma coisa? Ou a gente... Vamos encerrar, então? Então, vamos lá. Vamos para o... Podemos encerrar, então? Vamos encerrar. Purnamademus, portanto. Purnamademus. Purnamada. Alex, é mesmo, é você que tem entoado no final, desde a última, né? Vai Mas lá. a gente pode cantar junto também. É porque fica um eco, né? Eu acho que pode dar um online aqui, fica... Então vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnatsya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a Ishvara, muito obrigado ao Vedanta, gratidão a Sampradaya. Uma boa noite para todos. Muito obrigado e até a próxima.